Imagine o ano de 1937. O mundo está em suspense. A Europa marcha para a guerra, o rádio é o coração das notícias e uma mulher, sozinha em uma cabine de alumínio sobre o Oceano Pacífico, está prestes a se tornar o maior mistério da aviação em toda a história. Seu nome era Amelia Mary Earhart, pilota, escritora, ícone e, em 2 de julho de 1937, um fantasma. Este é o dossiê completo do caso Amelia Earhart, desde o seu crescimento em uma pequena cidade do Kansas até as descobertas mais recentes, que quase 90 anos depois ainda tentam responder a uma pergunta simples: o que aconteceu com ela? Atchison, Kansas, 24 de julho de 1897. Era uma tarde de verão quando Amelia Mary Earhart veio ao mundo. Filha de Edwin Stanton Earhart, advogado ferroviário, e de Amy Otis Earhart, mulher de família abastada. A cidade era Atchison, no Kansas, uma terra plana, de horizontes largos, onde o vento sopra sem obstáculos. Os primeiros anos de Amélia foram divididos entre dois mundos. Durante o ano letivo, ela vivia com os avós maternos, Alfred e Amelia Otis, numa casa elegante. Nos verões, reunia-se com os pais em Kansas City. Essa divisão, ainda na infância, já moldava nela uma certa independência de espírito. Amélia não era uma menina convencional para os padrões da época. Enquanto as vizinhas usavam saias e se comportavam com delicadeza, ela subia em árvores, caçava ratos com um rifle calibre 22, fabricava uma montanha-russa no quintal com caixotes de madeira e quando a bugiganga despencou ladeira abaixo e a jogou no chão, ela se levantou sorrindo e disse à irmã Muriel: "Foi exatamente como voar." Muriel, carinhosamente chamada de PJ, era 2 anos mais nova, enquanto Amélia era a dominante. O apelido dela era Millie. Ambas garotas eram dois espíritos aventureiros criados numa época em que a aventura era coisa de menino. A sombra do pai. Edwin Earhart era um homem de grande promessa e pequena força de vontade. O alcoolismo dele destruiu a estabilidade da família, que se mudou repetidas vezes. Des Moines, São Paulo, Springfield, Chicago, sempre atrás de um recomeço que nunca chegava completo. Em 1914, Edwin foi forçado a se aposentar da ferrovia. A avó materna de Amélia morreu e deixou sua herança em fideicomisso, temendo que o genro desperdiçasse tudo. Logo, a casa da família foi a leilão e os pais se separaram anos depois. Para Amélia, esse período representou o fim da infância. Ela chegou a escrever mais tarde que os problemas do pai a tornaram uma pacifista e a fizeram odiar o álcool para o resto da vida. A descoberta dos aviões. Em 1908, com 11 anos, Amélia viu seu primeiro avião numa feira estadual em Des Moines. A máquina era feia e enferrujada e ela ficou indiferente. Era uma coisa de arame enferrujado e madeira e não parecia nada interessante, ela descreveria anos depois. Mas um incidente, quase uma década mais tarde, mudaria isso. Numa exposição de acrobacias aéreas, um piloto avistou Amélia e uma amiga numa clareira isolada e mergulhou em direção às duas para assustá-las. Amélia ficou parada. O avião passou raspando e algo dentro dela acordou. Tenho certeza de que ele disse para si mesmo: "Vamos ver se consigo fazê-las correr." Eu não entendia na época, mas acredito que aquele pequeno avião vermelho me disse algo quando passou zunindo. Em 28 de dezembro de 1920, o piloto Frank Hawks levou Amélia para o seu primeiro voo. Quando o avião decolou, ela soube imediatamente. Assim que saímos do chão, eu sabia que precisava voar. Los Angeles, 1921. O nascimento de uma pilota. Em janeiro de 1921, Amélia começou suas aulas de voo com Anita Netta Snook, uma das raras mulheres pilotas da época. Para pagar as aulas, Amélia trabalhou em uma companhia telefônica, lavou caminhões e fez bicos variados. Em 6 meses, tinha economizado o suficiente para comprar seu primeiro avião,
um Kinner Airister biplane, de segunda mão, pintado de amarelo. Ela o chamou de Canarinho. Em 1922, Amélia estabeleceu seu primeiro recorde. Ainda que não oficial, alcançou 14.000 pés de altitude, quebrando o recorde feminino anterior. Em maio de 1923, recebeu sua licença de piloto pela Federação Aeronáutica Internacional. Ela era a 17ª mulher no mundo a obter essa certificação. Mas a vida não era fácil. Os pais se divorciaram em 1924. Amélia vendeu o avião para pagar despesas, sofreu uma operação nos seios paranasais por causa de problemas crônicos de sinusite, mudou-se para a costa leste, tentou medicina na Columbia University, abandonou o curso a pedido dos pais, trabalhou como assistente social em Boston ensinando inglês para imigrantes. A aviação a princípio ficou em segundo plano por necessidade, mas nunca desapareceu. Boston, 1928. O telefonema que mudou tudo. Em abril de 1928, Amélia recebeu um telefonema enquanto trabalhava na Denison House, o centro social de Boston onde atuava como assistente. Do outro lado da linha, uma voz perguntou se ela estaria interessada em ser a primeira mulher a atravessar o Atlântico de avião. A pergunta vinha de George Putnam, um editor ambicioso que já havia publicado livros de Charles Lindbergh após sua histórica travessia do Atlântico solo em 1927. Putnam queria replicar o fenômeno midiático com uma mulher no papel. Amélia aceitou, mas havia uma condição que ela detestava. Ela seria apenas uma passageira. Os pilotos seriam Wilmer Stutz e Louis Gordon. Amélia ficaria na cabine como carga humana. Em 17 de junho de 1928, o avião Friendship partiu de Newfoundland e mais de 20 horas depois pousou em Buryport, no país de Gales. Multidões esperavam. A imprensa enlouqueceu. Amélia Earhart se tornou famosa da noite para o dia. Mas ela odiava cada minuto de elogio. Ela sabia que não havia pilotado nada. Stoltz fez todo o voo. Teve que fazer. Eu era apenas bagagem, como um saco de batatas. E adicionou em voz baixa para quem quisesse ouvir. Talvez um dia eu tente sozinha. Fama, George Putnam e casamento. George Putnam não era apenas o homem que a tornara famosa. Ele era seu gerente, seu editor, seu maior fã e, eventualmente, seu marido. O que começou com uma parceria profissional se transformou em algo mais complexo. Putnam era casado com Dorothy Binney Putnam, herdeira da Crayola, quando conheceu Amélia. Os dois insistiram por anos que a relação era estritamente profissional. Em fevereiro de 1931, após 6 recusas de Amélia, o casamento finalmente aconteceu, na casa da mãe de George, em Connecticut. Ela tinha 33 anos. No dia do casamento, Amélia entregou uma carta ao noivo. Nela, deixava claro que não aceitaria um casamento convencional. Você deve saber que tenho grandes relutâncias a respeito de nosso casamento. Não me peça para entregar a ele mais do que posso oferecer. Eu não posso garantir tolos grilhões convencionais. Amélia continuou usando seu sobrenome de solteira. Continuou voando, continuou sendo Amélia Earhart, não a Sra. Putnam. George Putnam aceitou as condições. Os recordes se acumulam. Em 20 de maio de 1932, exatamente 5 anos após a histórica travessia solo de Lindbergh, Amélia decolou de Harbour Grace, em Newfoundland, rumo a Paris. Sua aeronave era um Lockheed Vega vermelho. Ela estava sozinha. O voo foi difícil. Ventos fortes do norte, gelo nas asas, problemas mecânicos. O altímetro quebrou. Uma das chamas do motor estava vazando. Amélia não conseguiu chegar a Paris. Depois de 14 horas e 56 minutos no ar, pousou em um pasto em Londonderry, na Irlanda do Norte. Um fazendeiro se aproximou assustado. Depois de assustar a maioria das vacas da vizinhança, parei no quintal de um fazendeiro. Quando ele se aproximou, eu disse: "Vim da América." Amélia havia se tornado a primeira mulher e apenas a segunda pessoa na história a cruzar o Atlântico solo.
O Congresso americano lhe concedeu a Distinguished Flying Cross, a França, a Legião de Honra, a Sociedade Geográfica Nacional, a Medalha de Ouro. Ela foi a primeira mulher a recebê-la. Os recordes continuaram. Em 1935, tornou-se a primeira pessoa a voar solo, do Havaí à Califórnia, uma rota considerada ainda mais perigosa que o Atlântico por ser mais longa e sobre águas abertas. No mesmo ano, voou solo de Los Angeles à Cidade do México, a convite oficial do governo mexicano, depois do México a Nova York. Ela era a mulher mais famosa do mundo. O sonho de circunnavegar o mundo. Em julho de 1936, a Universidade de Purdue, onde Amélia atuava como conselheira de carreira para mulheres, financiou a compra de um novo avião, um Lockheed Electra 10E bimotor, equipado com os mais modernos instrumentos de navegação da época. Amélia o chamava de seu laboratório voador. O objetivo era ambicioso: tornar-se a primeira mulher a circunnavegar o globo, voando ao longo do Equador, a rota mais longa possível, com aproximadamente 47 mil quilômetros. A primeira tentativa foi em março de 1937. O avião saiu de Oakland, na Califórnia, em direção ao Havaí. Mas ao tentar pousar em Honolulu para reabastecimento, o trem de pouso desabou e o avião derrapou violentamente na pista. Ninguém ficou ferido gravemente, mas o Electra foi seriamente danificado. A tentativa foi abortada. 2 meses depois, com o avião reparado em Burbank, Califórnia, Amélia mudou a direção do voo. Dessa vez, seguiria para o leste, aproveitando os ventos favoráveis. Seu navegador seria Fred Newman, um dos melhores do mundo, experiente em rotas do Pacífico pela Pan American Airways, porém havia rumores de que Newman bebia demais. Amélia escolheu ignorar esses rumores. A partida. Em 1º de junho de 1937, Amélia e Newman decolaram de Miami, Flórida. O voo ao redor do mundo havia começado. Ao longo das semanas seguintes, eles cruzaram a América do Sul, o Atlântico Sul, a África, a Arábia, a Índia e o Sudeste Asiático. Cada etapa era documentada pela imprensa mundial. Amélia enviava telegramas ao marido, artigos para jornais, sinais de vida de cada parada. Em 29 de junho de 1937, chegaram a Lae, Nova Guiné. Haviam percorrido cerca de 35 mil quilômetros, 3/4 da viagem total. Restavam aproximadamente 11 mil quilômetros. A etapa mais difícil, o Pacífico. O próximo destino era a Ilha Holland, uma ilhota de cerca de apenas 2,6 km² a 4.100 km de Lae, no meio absoluto do Oceano Pacífico. Encontrar aquele ponto minúsculo seria o maior desafio da navegação do voo. Para ajudar, 2 navios americanos foram posicionados ao longo da rota com faróis de referência. O mais importante era o USCGC Itasca, um cortador da guarda costeira ancorado próximo à Ilha Holland, com a missão de manter contato via rádio com o Electra. 2 de julho de 1937. Os últimos momentos. O Electra decolou de Lae às 10 horas da manhã, horário local, ou às 0 horas do dia 2 de julho, no horário da guarda costeira. O voo previsto era de aproximadamente 18 horas. As transmissões de rádio foram problemáticas desde o início. Amélia usava a frequência de 3.105 kHz à noite e 6.210 kHz durante o dia. A Itasca transmitia em 3.105 kHz, mas não tinha capacidade de voz em 6.210 kHz. Uma falha de comunicação crítica que ninguém havia resolvido antes da partida. Às 7h42 da manhã do dia 2 de julho, a Itasca recebeu uma transmissão de Amélia. Devemos estar sobre vocês, mas não conseguimos ver. Combustível está ficando baixo. Não é possível ouvir vocês pelo rádio. Voamos a 1000 pés. O operador de rádio da Itasca, Leo Bellards, tentou responder desesperadamente, mas Amélia parecia não receber nada. O rádio estava se tornando uma via de mão única. Às 8h43 da manhã, hora local, chegou a última transmissão registrada.
O Arquivo Nacional dos Estados Unidos preservou o texto exato nos registros desclassificados em novembro de 2025. Estamos na linha 157337. Vamos repetir a mensagem. Vamos repetir. A transmissão foi cortada no meio. Amelia Earhart e Fred Newman nunca mais foram ouvidos. A última posição conhecida indicava que eles voavam numa linha de posição de 157,337 graus, provavelmente na direção noroeste-sudeste, em algum ponto próximo ou ao sul de Holland. A Itasca registrou Earhart sem sinal em seu diário de bordo. O silêncio durou para sempre. A maior operação de busca já realizada nos oceanos. Tão longe o silêncio de Amélia se tornou evidente, a máquina de guerra americana foi colocada em movimento. A Itasca partiu imediatamente para a área de busca. O porta-aviões USS Colorado foi enviado de Pearl Harbor. Ao todo, 9 navios de guerra e 66 aeronaves vasculharam 250 mil milhas quadradas de Oceano Pacífico. Foi a maior operação de busca e resgate na história da Marinha Americana até aquele ponto. Seu custo foi de aproximadamente 4 milhões de dólares, algo equivalente a mais de 80 milhões de dólares atuais. Em 19 de julho de 1937, 16 dias após o desaparecimento, o governo americano encerrou oficialmente as buscas. Nenhum destroço, nenhuma balsa, nenhum rastro. Em 5 de janeiro de 1939, um tribunal declarou Amelia Earhart legalmente morta. Ela tinha 39 anos. Desde 1937, dezenas de teorias surgiram para explicar o desaparecimento. Aqui estão as principais teorias com o estado atual das evidências. A hipótese oficial: queda no mar por falta de combustível. A explicação mais aceita pela maioria dos historiadores e autoridades é a mais simples. Amélia e Newman não encontraram a ilha Holland, ficaram sem combustível e caíram no Oceano Pacífico. O avião afundou em águas profundas, impossibilitando a localização dos destroços. Os registros recém-desclassificados pelo Arquivo Nacional Americano em novembro de 2025 incluem os cálculos da Marinha sobre a autonomia de combustível do Electra, 20 horas e 13 minutos, cerca de 40 minutos a mais do que as estimativas originais da Guarda Costeira. Isso significa que o avião poderia ter chegado além de Holland antes de cair. A dificuldade de navegação era extrema. Fred Newman não tinha GPS, usava estrelas, sextante e a posição do Sol para calcular a rota. Com nuvens, névoa ou erros mínimos de cálculo, a ilha Holland poderia facilmente passar desapercebida no vasto Pacífico. Hipótese do Castaway. A naufragada de Nikumaroro. Em 1988, o International Group for Historic Aircraft Recovery, TIGAR, uma organização americana sem fins lucrativos, começou a investigar uma alternativa. E se a Amélia tivesse encontrado outra ilha? A teoria propõe que Amélia e Newman não conseguiram localizar Holland. Viraram para o sul ao longo da linha de posição 157337, exatamente a última transmissão de Amélia, e encontraram a ilha Gardner, hoje conhecida como Nikumaroro, um atol desabitado cerca de 650 quilômetros ao sul de Holland. Segundo o TIGAR, eles pousaram em segurança no recife de coral exposto em maré baixa, enviaram sinais de rádio por vários dias usando o motor do avião para recarregar as baterias e morreram como náufragos antes que qualquer socorro chegasse. As evidências acumuladas são sugestivas, mas não conclusivas. Em 1940, o administrador britânico Gerald Gallagher encontrou 13 ossos humanos e um crânio na ilha. Os ossos foram enviados a Fiji para análise e classificados como pertencentes a um homem baixo e atarracado. Décadas depois, em 2018, o antropólogo forense Richard Gentz reexaminou as medições originais com técnicas modernas e concluiu que eram mais compatíveis com o perfil físico de Earhart do que com 99% das amostras de referência. Os ossos originais, porém, foram perdidos, tornando o teste de DNA impossível. Outros achados em Nikumaroro incluem ferramentas improvisadas,
um painel de alumínio compatível com o Electra, um fragmento de vidro acrílico cortado de forma incomum e um salto de sapato feminino tamanho 9, o tamanho de Amélia. Em 2020, um veterano da Marinha Americana, chamado Michael Ashmore, estava navegando pelo Apple Maps em casa quando avistou algo estranho no Lagoon de Nikumaroro, um objeto submerso com a forma e o tamanho aproximado de um avião. A equipe da Purdue Research Foundation e do Archaeological Legacy Institute identificou o objeto, batizado de Taraya Object, como possível candidato ao Electra desaparecido. O objeto mede entre 12 e 14 metros de comprimento, compatível com os 12,2 metros de fuselagem do Electra. Uma expedição para investigar o Taraya Object foi planejada para novembro de 2025, mas foi adiada para 2026 devido a problemas com permissões do governo do Kiribati e a temporada de furacões no Pacífico. A expedição partirá das Ilhas Marshall em julho de 2026. Teoria da captura pelos japoneses. Em 1937, o Japão controlava vários arquipélagos no Pacífico e havia proibido a entrada de americanos em seus territórios insulares. Uma das razões pela quais Holland foi escolhida como ponto de reabastecimento. A tensão entre Estados Unidos e Japão era intensa. O ataque a Pearl Harbor viria apenas 4 anos depois. A teoria da captura propõe que Amelia e Newman pousaram nas Ilhas Marshall, então território japonês, e foram detidos pelas autoridades. Segundo essa versão, foram levados à ilha de Saipan, interrogados como espiões e executados. Os documentos desclassificados pelo Arquivo Nacional em 2025 incluem um artigo de jornal de 1960 que cita um sargento do exército americano afirmando ter visto na ilha de Saipan, em 1944, os túmulos não identificados de 2 brancos que vieram do céu. Outro relato de um funcionário da PANA sugeria que Amélia teria sobrevivido ao acidente e enviado uma mensagem de socorro. Porém, historiadores sérios rejeitam essa teoria. Os arquivos japoneses do período, amplamente estudado após a Segunda Guerra Mundial, não contêm qualquer registro de detenção de americanos compatível com a descrição. Os registros dos arquivos nacionais americanos, segundo o especialista em aviação Rick Gillespie, não contêm nada ainda classificado pelo governo americano. Teoria da missão de espionagem. Uma variação da teoria japonesa propõe que o próprio voo de circunnavegação era uma missão secreta de espionagem, patrocinada pela presidência de Franklin Delano Roosevelt, para monitorar as instalações militares japonesas no Pacífico. Os defensores apontam que a rota de voo passava próximo a vários territórios japoneses, que a Marinha Americana ofereceu assistência logística ao voo sem financiamento oficial e que o envolvimento de Putnam, um homem com conexões políticas, torna a hipótese plausível. O presidente Trump ordenou em setembro de 2025 a desclassificação de todos os registros governamentais relacionados a Earhart, e os 4.624 documentos publicados pelo Arquivo Nacional em novembro de 2025 não trouxeram nenhuma confirmação dessa hipótese. 2025, o ano das revelações. Em setembro de 2025, o presidente Donald Trump fez um anúncio surpreendente em sua plataforma Truth Social. Ordenava que toda a sua administração desclassificasse e tornasse público todos os registros governamentais relacionados a Amelia Earhart e sua última viagem. Em novembro de 2025, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos publicou 4.624 páginas de documentos, entre eles os registros de rádios originais da Itasca com as transmissões de Amélia, mapas e logs da Marinha e da Guarda Costeira, relatórios da busca de 16 dias e documentos de inteligência, inclusive a NSA, Agência de Segurança Nacional. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, declarou que os arquivos incluem transmissões finais desclassificadas, condições climáticas e da aeronave, possíveis locais de busca e investigações internas conduzidas nos anos seguintes ao desaparecimento. Os documentos confirmam detalhes técnicos cruciais.
O Electra tinha autonomia de combustível de 20 horas e 13 minutos, mais do que o estimado, o que significa que Amélia poderia ter passado Holland e chegado mais ao sul. 7 sinais de rádios de socorro foram detectados entre 2 e 6 de julho de 1937, 2 deles próximos à Ilha Gardiner, Nikumaroro. E os arquivos deixam claro, nenhum destroço do avião foi jamais confirmado. Alguns dos documentos mais curiosos incluem um recorte de jornal descrevendo a afirmação de que Amélia foi enterrada na Espanha e um relato de que ela teria contatado alguém telepaticamente. Historiadores descartam esses documentos como rumores da época, mas sua existência nos arquivos revela o quão profundamente o desaparecimento sacudiu o imaginário popular. O rádio restaurado, a experiência da Náuticos. Em paralelo às revelações do arquivo, a organização Náuticos, especializada em explorações de profundezas, conduziu um experimento inédito em 2020. Restaurou um sistema de rádio idêntico ao utilizado por Amélia no voo final, incluindo o transmissor Western Electric e o receptor Bendix. Com 2 navios simulando a posição do Elétrica e da Itasca, os pesquisadores reproduziram os testes de direção por rádio, RDF, na frequência de 3.105 kHz, exatamente a frequência usada nas últimas transmissões. O objetivo? Descobrir onde o sinal de Amélia poderia ter sido emitido. Os resultados foram divulgados em agosto de 2025. O presidente da Náuticos, David Jordan, anunciou: "Reduzimos drasticamente a área de busca. Esta nova expedição representa nossa melhor chance até agora de localizar o avião de Amelia Earhart." O Taraya Object, a expedição que o mundo aguarda em 2026. O objeto identificado por Michael Ashmore no Lagoon de Nikumaroro permaneceu o maior enigma ativo do caso. As imagens de satélite de 2009 a 2024 mostram que o objeto é consistente em forma e tamanho, entre 12 e 14 metros de comprimento, compatível com a fuselagem do Electra. Surgiu claramente nas imagens após um ciclone em 2015, sugerindo que as tempestades podem ter removido os sedimentos que o cobriam há décadas. A expedição da Purdue Research Foundation e do Archaeological Legacy Institute está programada para partir das Ilhas Marshall em 28 de julho de 2026, navegando aproximadamente 2.200 km até Nikumaroro. Os pesquisadores planejam usar magnetômetros e sonar de varredura lateral para examinar o objeto e, se confirmado, dragar e recuperar fragmentos para análise. Se o Taraya Object for identificado como o Electra de Amelia Earhart, a descoberta seria considerada tão significativa para a arqueologia moderna quanto a localização do Titanic. Talvez mais, dada a magnitude do mistério que carrega. Amelia Earhart virou um mistério. Mas antes disso, ela foi uma mulher real, com medos, falhas, ambições e uma coragem que desafiava não apenas a física da gravidade, mas a gravidade social de uma época que insistia em colocar mulheres no chão. Ela escreveu livros, ela fundou a organização das 99s para pilotas femininas, da qual foi a primeira presidente eleita. Ela inspirou mais de 1.000 mulheres a se tornarem pilotas militares durante a Segunda Guerra Mundial. Ela apareceu nas primeiras páginas dos maiores jornais do mundo. Ela tomou chá com Eleanor Roosevelt na Casa Branca e convenceu a primeira-dama a tirar a sua carteira de voo. E então, em uma manhã de julho de 1937, sobre as águas sem fim do Pacífico, ela simplesmente parou de transmitir. Quase 90 anos depois, o mundo ainda não escuta, esperando por um sinal. Abre aspas. A aventura por si mesma já vale a pena. Fecha aspas. Amelia Earhart.